Vou dar início agora ao webinar. Hoje o tema, a gente vai falar sobre realidade aumentada, né? A gente vai ver que tem bastante coisa que pode ser explorada com isso e quais são os benefícios em se trabalhar com esse tipo de tecnologia, como que ele pode ajudar a gente no processo de, até mesmo de vendas ou de diminuir espaço entre departamentos, pessoas, empresas, enfim. Então a gente vai dar uma explorada em todo esse ambiente de realidade aumentada. Obviamente, como um padrão webinar, eu gosto sempre de passar o conceito principal para vocês, né? Sempre lembrando que se existir algum interesse em visualizar um pouco mais a fundo sobre as funções que eu vou mostrar hoje aqui, a gente pode conversar depois, a gente mostra algum exemplo mais prático mesmo, né? E como é o webinar, eu vou tentar passar todo o conceito de uma forma bem mais simplificada, né? Falando diretamente sobre os detalhes, sobre o que faz, mas não a fundo como faz, né? Não é a ideia hoje. Eu acho que o conteúdo hoje é bastante interessante porque bate inclusive de frente com esse período que a gente está passando, né? Então, com essas restrições em visitas que estão acontecendo, né? A gente, de repente, não pode ir agora mais pessoalmente, ir até uma empresa, acaba dificultando um pouco a comunicação entre pessoas. Eu gosto de seguir uma agenda de apresentação, daí a gente também consegue ter bem ideia de onde a gente vai começar o nosso dia e onde ele vai finalizar, né? Então, eu separei por tópicos, eu acho que separando alguns assuntos e algumas métricas e tudo mais acaba ficando até mais fácil da gente seguir um rumo aí na conversa. E basicamente eu dividi nesses tópicos que estou mostrando para vocês agora. Então, eu gosto sempre de falar um pouco sobre InfoAxis. Aí o que é o AR, né? Quais são as características dele? Eu separei alguns exemplos para mostrar para vocês. A gente vai ver que existem muitos benefícios em se trabalhar com esse tipo de tecnologia, né? E aí assim a gente vai para o fechamento, onde a gente vai então abrir espaço para perguntas e tudo mais. Ótimo. Então vamos lá. A InfoAxis, né? A gente tem quase 20 anos de mercado com foco sempre em soluções em atendimento a clientes visando a tecnologia. A gente é o maior parceiro da PTC na América Latina. Questões de parceria somos oficiais também, quanto a fornecimento do próprio software, suporte técnico, treinamento. E a gente tem mais de 18 mil usuários capacitados no programa de treinamento da PTC. Então, esse programa de treinamento ele é diferente, ele visa mais o conhecimento, explorar o conhecimento da pessoa e utilizar esse conhecimento sendo assistido pelo software, né? Então é diferente de eu simplesmente dar uma apostila para uma pessoa, falar estuda aí, se tiver dúvida me fala, não funciona assim. Então é importante sempre visar que os exemplos são feitos como se tivéssemos no dia a dia mesmo e tudo mais. Então a ideia é utilizar o software, extrair informações dele, mas visando o projeto. A primeira empresa certificada pela PTC na América Latina, primeira com implantação de soluções no Brasil e América Latina também, né? A primeira a implantar uma solução IoT aqui na América Latina também, e premiada como o melhor parceiro PTC das Américas. Esse tópico do IoT, né, o IoT, enfim, é um assunto bastante interessante, porque isso que a gente vai ver hoje vai ficar bastante claro que eu consigo também unir essas duas informações, tanto da realidade aumentada como as questões de IoT, tá? Ou IoT, enfim. Bom, passando rapidamente sobre alguns dados da InfoAxis, né? Passando rapidamente, vamos agora de fato entrar na apresentação, falar um pouco sobre o que a gente veio fazer aqui hoje. Não é novidade para ninguém que o Crio ele tem uma gama de soluções que acaba se tornando algo único, né? Então, quando a gente fala em fluxo de projeto ou fluxo de desenvolvimento, um processo completo, onde parta desde lá da ideia, da concepção do projeto, onde eu vou idealizar o meu produto até o ponto que eu mando isso para frente, ou seja, eu vou mandar para a manufatura esse meu produto, esse meu projeto.
eu tenho uma gama de soluções que vão me ajudar basicamente a resolver qualquer tipo de problema. Então a gente sai daquela questão, é CAD, CAD não. Na verdade a gente está trabalhando com uma família integrada, 100% integrada de soluções que vão desde a concepção até o despacho de um produto lá no final da minha linha, né? Então, a gente fala o futuro do projeto, ele tem que ser assim, né? Eu tenho que trabalhar com todas essas soluções de forma integrada. E a gente tem uma gama de produtos muito grandes, que abrange basicamente qualquer setor e qualquer nicho de mercado. E a gente consegue integrar muitas coisas durante esse processo. Então aqui eu criei só um exemplo de algumas coisas que a gente pode integrar de forma bem tranquila, né, que trabalha na mesma interface e tudo mais, mas hoje a gente vai tratar necessariamente desse tópico aqui, ó, realidade aumentada. Realidade aumentada, vocês também podem entender esse tópico como algo que é crescente, né? Cada vez mais as empresas estão utilizando essa tecnologia. E eu vou mostrar que o Creo ele já possui essa tecnologia integrada nele, né? Eu já consigo exportar os meus projetos em realidade aumentada, porém a gente vai um pouquinho além ainda hoje na apresentação. A gente vai mostrar aqui, dá pra gente aumentar ainda a capacidade de exportação ou o tipo de informação que eu estou levando junto na realidade aumentada. Tá? Mas vamos, novamente, começar do começo. Vamos começar a entender o que é isso e depois a gente vai subindo cada degrau dessa escada aqui, bom? Então, primeira coisa que a gente deve saber, o que é a realidade aumentada? Então, quando a gente tem essa questão, o que é? Não, é quando eu projeto, vamos agora entender de fato o que é isso, né? Então, vamos lá. Eu botei um texto aqui, bem explicativo, né? Realidade aumentada é um método altamente visual e interativo de apresentar informações relevantes no contexto do ambiente físico e virtual. Ou seja, eu estou misturando o meu ambiente físico, o meu mundo real, com algo virtual projetado naquele espaço, né? A ideia de eu ter isso é, de fato, melhorar a minha comunicação e conectar com pessoas que levaria tempo para fazer isso, ou eu teria uma dificuldade em fazer isso devido à distância, ou a pandemia, por exemplo, né, um obstáculo já hoje. Então, é uma forma da gente conseguir conectar, e isso é interessante, né? Ambiente físico e virtual ao mesmo tempo. Então, a gente cria e entrega uma visualização do produto ou projeto, né, sobrepondo o conteúdo virtual no nosso mundo real. Por exemplo, aquela moto ali embaixo, eu posso ter ela projetada numa mesa, né? E todas as informações que eu tenho dela eu vou conseguir capturar, né? Vou visualizá-la de forma completa, só que eu estou interagindo com o meu mundo real, né? Olha a parte de cima, eu tenho um equipamento ali, inclusive com um manequim, né? Que está sendo projetado na sala de uma pessoa. Até o violão ali no fundo, eu consigo entender que a gente está num ambiente, um home office, por exemplo, né? Então, notem o quanto de eficiência eu tenho em fazer um processo como esse, né? A qualidade que eu tenho de exportação e a possibilidade de visualização, de interação com o produto, sendo que eu consigo projetar em qualquer lugar, certo? Bom, quando a gente fala de realidade aumentada, às vezes é muito curioso, né? Às vezes a gente consegue, até um certo ponto, trabalhar de uma forma, e quando uma tecnologia ela é colocada no mercado, a gente vê que aquela forma antiga que era feita até então, ela tem gaps, né? Então tem alguns problemas que às vezes eu nem percebia que eu tinha, né? E a realidade aumentada fez a gente visualizar essas condições, né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade em compartilhar informação com uma pessoa que não é usuário CAD, por exemplo. Então, por exemplo, eu estou conectando com o meu ambiente de vendas. O meu ambiente de vendas, ou o departamento de vendas, ela tem que ter uma informação do meu produto, só que como ela não é usuário CAD, às vezes ela nem consegue entender o que eu estou querendo mostrar para ela. Então, uma forma da gente
na verdade, a realidade aumentada fez levantar essa bandeira, né? Ah, a gente tem, por exemplo, capacidade limitada para pedir ajuda e recomendações de outras equipes. Né? Então, a facilidade em compartilhar esse documento, essas informações com outros departamentos, facilitam também a comunicação, o feedback que eu recebo, sabendo o que eu posso ou não fazer no meu produto. Questões dimensionais, né? Eu tenho uma moto, eu quero visualizar ela 1 para 1 nesse ambiente. A minha empresa faz móveis, né? A minha empresa faz móveis e eu lancei um sofá novo, uma poltrona lá. Legal. Eu quero poder colocar essa poltrona na sala da pessoa, em 1 para 1, para ver se a pessoa ela já decide pela compra ou não, certo? Eu não vou mandar num catálogo para ela, ela vai ver uma foto daquilo, não vai fazer muito sentido, mas eu projetei na sala dela. Então eu consigo representar essa questão dimensional de uma forma muito mais fácil, né? E obviamente até podemos usar o mesmo exemplo para o último, né? Uma demonstração de um produto, né? É muito melhor eu demonstrar um produto, a pessoa vendo, como se estivesse com o produto de fato ali, misturando o virtual e o real, do que se de repente ela visualiza isso numa foto apenas ou num vídeo que não dá para ser tão interativo assim. Uma foto menos interativa que um vídeo, necessariamente. Algumas características da realidade aumentada, eu posso representar um produto de fato real, mantendo a escala 1 para 1, e eu preciso de fato mostrar o tamanho dela e como ela vai ser no mundo real, que no caso é a segunda imagem. Ou eu tenho, por exemplo, questões de poder mostrar isso para uma pessoa como forma de processo conceitual também. Então, eu posso somar essas características também à minha exportação em realidade aumentada. E isso é bastante interessante. Então, comecem a abrir já esse leque mental, fazer esse exercício. As várias possibilidades que eu tenho em mostrar um produto, de compartilhar informação e as várias formas que a pessoa pode receber isso e, consequentemente, consumir esse dado que foi enviado, né? Mas que nível de informação eu quero exportar? Ou que eu devo exportar? Ou que eu posso exportar? E isso vai depender de cada necessidade, né? Por exemplo, desse trator aqui da nossa direita, eu poderia exportar só o pneu, né? Só essa pá da frente. A ideia é exportar ele inteiro. Legal, faz inteiro. Como ideia de processo, né? Isso aqui é a realidade aumentada do Creo. Né? Notem que eu tenho uma montagem. E essa montagem, o que eu vou pedir para ela? Eu vou colocar aqui a minha marcação, o meu target espacial, né? Vou definir onde que ele vai ser alocado e basicamente aplicando essas informações, né? Então, o meu target espacial vai ser aplicado na base do meu produto. Eu vou pedir o seguinte, eu vou agora publicar esse meu produto. Então, que tipo de trabalho que eu tive nesse processo? Nenhum, né? Eu tenho meu projeto, como eu teria, né? Eu só vou aplicar uma referência de posicionamento, dizer onde que é o chão desse meu produto, selecionar de repente se eu quero a configuração da apresentação dele a B ou a C, né? A qualidade que eu quero exportar esse meu produto e dar um OK. Tá, então o que vai acontecer nesse próximo passo? Né? Então eu disse que eu quero exportar esse produto, então agora eu vou gerenciar essa exportação. Então essa exportação eu posso dizer que eu quero que fique, por exemplo, pública ou não, né? Então pode ser que algumas informações sejam internas e outras informações eu posso compartilhar com outras pessoas, pessoas que estão de repente até fora da empresa. Né? Uma vez que eu digo que uma publicação ela é de fato pública, né? Nesse campo de gerenciamento, eu vou disponibilizar o link para a pessoa que deve ter o acesso a essa informação. Esse link já pode ser direto disparado por e-mail, e nesse e-mail eu vou ter todas as formas de links onde eu posso baixar os apps para isso. Então, seja iPhone, seja Android, seja computador. Uma vez que a pessoa tem o link e baixa esse app, ele já vai ter a experiência vinculada ao link que eu enviei para ela. Né? Aqui eu tenho também
depois dessa parte de configuração e colaboração, como que ficaria a experiência vista por um aparelho mobile, por exemplo. Notem que eu vou projetar esse meu equipamento, né, exatamente do lado de R$1. Então veja que interessante, ó, eu tenho mantido aqui, eu vou até voltar um pouquinho o vídeo, ó, eu tenho mantido aqui, ó, a escala, então estou trabalhando com a mesma escala, eu estou trabalhando com a posição dele exatamente do lado de um produto real, e isso começa a me permitir já a tomar algumas ações, né? Então eu posso pedir para substituir uma peça, ou eu posso enviar uma versão onde eu tenho parte do meu conjunto que já foi alterado. Eu posso comparar com o meu real para decidir se eu vou por aquele caminho ou não. Então isso aqui é um exemplo, de repente, de tomada de decisão, né? Eu tenho uma modificação no projeto e eu posso optar por trabalhar com essa modificação ou não. E o interessante dessa projeção é visualizar que eu estou, de fato, misturando o meu mundo real com o meu mundo virtual. Muito bem, né? Avançando um pouquinho mais. A gente fala de alguns benefícios em se trabalhar com essa solução de exportação de realidade aumentada partindo do Creo, né? Aqui eu tenho também a imagem de um tablet, né? Um vídeo projetando ali o Snowmobile 1:1. E notem que a realidade aumentada ela é diferente de um zoom numa montagem, certo? Quando eu aproximo o tablet, o celular do meu conjunto, é como se ele estivesse ali de fato, né? E, inclusive eu posso entrar no meu conjunto com o meu mobile, né? Então aqui a gente tem o que? A gente aprimora a experiência de cliente e fornecedor, né? Quando a gente visualiza esse produto no mundo real. A gente consegue fazer vários compartilhamentos, né? Então isso vai melhorar a eficiência de uma aprovação de um projeto ou da definição de um caminho que deve ser seguido. A gente consegue melhorar tanto a capacitação como a interação do usuário quando ele começa a explorar soluções de AR. E claro, a gente protege os dados CAD. Eu não estou mandando o dado CAD para ninguém. Eu estou de fato mandando uma experiência em realidade aumentada, certo? E isso que a gente acabou de ver agora é uma solução que vem já no Creo, tá? Então, quando eu faço qualquer coisa no Creo, eu já tenho essa possibilidade de exportar esse conteúdo que a gente acabou de ver. Então, quem é usuário de Creo já tem isso na mão, é só utilizar, tá? Mas, vamos um pouco além agora. O que eu fiz aqui até então foi explorar o conceito onde eu pego o meu projeto, o meu produto, coloco ele em realidade aumentada e de fato misturo esses ambientes, que é real, virtual e tudo mais. Agora eu quero começar a colocar um pouco mais de informação dentro desse conteúdo. E agora, né? O que a gente pode fazer? Agora a gente vai começar a entender também um pouco sobre essa questão que todo mundo fala de transformação digital e tudo mais, né? Ela vem... Na verdade, ela ajuda outras coisas, fora essa questão de melhorar compartilhamento de arquivo e tudo mais, né? É inevitável que essa questão da transformação digital ela acelera a mudança de como as coisas são feitas hoje, né? Então, e essas coisas que eu digo são coisas, por exemplo, fazer negócio, mostrar um produto, trabalhar com marketing, configuração de um produto que eu tenho, seriado ou não. Então, toda a forma, principalmente de colaboração de uma ideia, ela foi muito alterada quando se fala de transformação digital. É lógico, temos passos antes disso, né? Quando a gente fala daquele ciclo, desde concepção até o final do processo, mas hoje o foco principalmente na colaboração. Então, o que trouxe para os usuários, né? Então a gente aumentou a lacuna de conhecimento. Então isso aumentou. A gente aumentou a complexidade dos produtos, porque como a gente tem tecnologia para fazer coisas mais complexas, obviamente vai acontecer, né? Isso vai acontecer. E a evolução da demanda dos clientes também foi mudada, né? Então a demanda aumentou, os produtos estão mais complexos,
eu aumentei a lacuna de conhecimento dos usuários, dos clientes e tudo mais. Então eu tenho que tentar, de alguma certa forma, condensar tudo isso de uma maneira que eu resolva esses problemas, né? E, e quando a gente fala no assunto realidade aumentada para resolver isso, aí a gente fala de uma outra característica, né? Então vamos lá, fazer um exemplo bem prático aqui, um outro exercício com vocês. Qual que é o método tradicional de eu expor uma informação, por exemplo, de manutenção para uma pessoa? Então, uma pessoa comprou minha máquina e ela tem um processo de manutenção. Eu tenho um processo tradicional que eu faço. Olha lá, então tem um texto, tem uma imagem, a pessoa vai ler todas lá, tal. Aí eu tenho uma lista de materiais que a pessoa deve seguir, então passo a passo. Tá, então para eu tirar uma peça, criar a reposição dela e colocar outra, na verdade, tirar a peça, fazer a manutenção e colocar ela de volta no seu lugar, eu vou ter que ler aqui umas 10 páginas, né? Porque é um processo que eu tenho que seguir, eu tenho uma ordem para fazer essas coisas. Tá, então eu vou pegar, junto com a máquina, a pessoa vai receber um bloco desse aqui com informações. Muitas vezes depois, né? Porque existem ainda empresas que tiram foto do equipamento. Então, imaginem que chegou a máquina, depois de um mês vem um manual para ela. Vamos imaginar que eu poderia fazer isso dessa forma aqui, ó. Então, realidade aumentada, né? Então, todas as informações do meu equipamento estão sendo mostrados no meu equipamento, inclusive com dados capturados em tempo real. Então, notem que eu tenho aqui bandeiras de atenção, eu tenho peças que são, de repente, peças críticas no meu processo, dados que estão sendo levantados em tempo real, sistemas de aviso, de proteção que eu preciso ali manter, como segurança, por exemplo, né? Então, vejam a diferença, não só do tipo da forma como eu mostro, mas da qualidade como eu mostro isso. Então aqui a gente já está misturando algumas outras coisas, como por exemplo, esses dados que a gente vê em tempo real, eu já estou colocando informações IoT aqui dentro do meu processo, né? Eu já tenho, por exemplo, a forma de interagir com o meu produto, um pouco diferente do que a gente viu até então, né? Tá, mas onde eu estou querendo chegar? Então, a primeira forma de realidade aumentada que eu mostrei para vocês é uma forma de entrada, né? Eu já tenho como compartilhar o meu processo. Agora o que eu vou mostrar seria um avanço desse processo, onde eu consigo também colocar ou imputar informações no meu produto. E com isso, aumentar ainda mais o meu poder de comunicação ou de apresentação de alguma coisa, né? Então agora eu tenho menus, eu posso clicar em botões, interagir com o meu produto. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Por enquanto a gente vai começar a falar de uma ferramenta chamada Vuforia Studio. Ferramenta específica para a criação desse tipo de conteúdo. Ela é online, então ela pode ser acessada de qualquer lugar, em qualquer momento, né? E ela permite algumas questões adicionais, como por exemplo criar menus, né? Então eu vou criar botões onde esses botões vão interagir com o meu conjunto. Então quando eu clicar num botão específico, na verdade eu vou mostrar alguma coisa dentro da minha interface. Então, como exemplo, aquele balão azul que eu joguei, eu quero mostrar um dado que está vindo, de repente, de um sistema de rastreamento, um sensor que eu tenho no meu equipamento. E isso vai me dar a característica, então, de montar um cenário avançado de colaboração desse tipo de conteúdo. Então, e o processo é bem simples, eu vou importar o meu equipamento para cá. Esse equipamento importado já pode vir, por exemplo, com algumas sequências animadas. Eu vou utilizar isso também dentro da minha experiência, né? Vou colocar botões, vou colocar informações na minha tela e ele é muito interativo. E como que fica quando eu exporto essa informação? Então vamos lá. Criei todo o conteúdo, ó, aqui vai aparecer um balãozinho, aqui vai aparecer um texto. Quando eu clicar nessa caixinha, vai animar o meu equipamento. Legal. Uma vez que eu tenho isso já tudo criado, e eu tenho feito por sobreposição, né? Isso aqui é o tablet da pessoa. Eu vou ler um código de barras e ele vai pedir para eu posicionar a montagem, ó, como ele está dando naquela sombra ali. Ó. Posicionei e ela já começa a funcionar. Muito bom? Então, quando a gente fala de misturar ambiente físico com virtual, isso daqui
representa bem aquele primeiro texto, né? Então, o conteúdo criado, agora exportado, permite com que eu crie procedimentos, crie informações, além, de fato, do que simplesmente visualizar um conjunto, né? Inclusive, eu posso criar métodos aqui ou processos de correção, manutenção e tudo mais. Então, como que funciona isso? Então, vamos lá. Preciso, de repente, substituir uma peça, né? Então, ele vai apontar o local que vai acontecer essa manutenção e como ela vai acontecer. Então, olha, tirei a peça, vou colocá-la numa bancada. E notem que eu estou projetando isso, né? Ele vai dizer, então, que eu preciso da ferramenta X para tirar o sentido que eu devo usar para tirar o parafuso. E eu poderia, por exemplo, no momento que eu for apertar o parafuso, também dizer qual é o torque necessário para isso, né? Então, olha lá, tirou o parafuso, tirou a arruela, tirou a placa. Eu vou remover uma peça também, ó. Então, tira uma, segura a outra. Essa daqui que eu vou usar de repente. E está sendo projetado, olha lá. Colocou a peça no lugar. Tenho que colocar a outra também, né? Então é o procedimento. Notem que um processo que eu consigo representar por uma interação como essa, né? Ela... Até uma pergunta assim, né, para vocês ficarem na cabeça. Imaginem quantas páginas de manual a gente substitui com esse procedimento em realidade aumentada. Então, basicamente, a pessoa ia receber um pacote gigantesco de informação em papel, né? Sendo que esse procedimento que eu estou mostrando aqui para vocês resolve o problema. Olha lá, foi feita a manutenção, ok, vida que segue no nosso equipamento. Vejam a qualidade da exportação, o que ele de fato cria, né? A interação entre real e virtual, né? E um benefício de uma ferramenta como essa, né, ainda podendo misturar conceitos como IoT e tudo mais, ele abre o leque muito mais, né? Então, ó, ele melhora tanto a segurança como a compreensão e eficiência do trabalho. Ele fornece insights operacionais que de certa forma são facilmente consumíveis, isso, né? Ele permite que o cliente veja os possíveis problemas ou falhas de um equipamento, né? Porque eu estou visualizando ali, inclusive tendo dados em tempo real. Então a pressão desse cara está aumentando muito, eu preciso agir de alguma forma. Então eu tenho dados sendo disponibilizados em tempo real, né? Melhora a manutenção preventiva, né? E isso faz com que aumente até a vida útil de ativos que eu tenho na empresa, né? Conecta pessoas em tempo real em qualquer lugar do mundo. Um conteúdo desse eu posso disparar para o outro lado do mundo, que a pessoa vai ter a mesma informação do que se eu disparar para o meu colega aqui do lado da mesa. Reduz o custo de treinamento e capacitação. Afinal de contas, eu mostro um procedimento baseado no que deve acontecer de fato, né? E aproxima e alinha departamentos de uma empresa. Por exemplo, comercial, vendas. Marketing, comercial, vendas. Certo? Alguns exemplos, né? Como eu aplicaria isso por um treinamento? Olha lá. Inclusive usando óculos de realidade aumentada. Você não precisa nem ficar com o celular ali. Então ele está interagindo com o meu produto. Então tem equipamento físico e um virtual projetado na frente dele. E nesse equipamento virtual, ele vai sendo então mostrado o que deve acontecer. Então as peças que devem sair vão sendo pintadas, saem, né? Ele vai aplicar as informações ali flutuantes do que deve ser realizado naquele momento. E isso ajuda a pessoa então a ir assistindo esse processo, avançando, né? E realizando a manutenção no equipamento físico de fato. Imagine um treinamento com essa qualidade visual. O tempo, o custo que eu estou economizando, porque eu tenho de fato o meu produto sendo apresentado dessa forma. Levando em consideração que nenhum dado novo precisa ser criado, afinal de contas o produto ele já existe, né? Eu só vou utilizar ele para aplicar o procedimento que deve ser feito.
né? Como que eu posso usar ele para manutenção e serviço, por exemplo? Então, olha lá, fazendo a projeção no equipamento real, né? Já vou tendo todos os meus dados em tempo real, né? Então, por exemplo, eu consigo fazer manutenções em máquinas simplesmente me baseando por dados que estão sendo apresentados para mim em tempo real. Então, pressão, temperatura, eu consigo mensurar, por exemplo, vida útil de um sistema, nível de óleo, por exemplo, né, velocidade e tudo mais, né? Tenho, por exemplo, diferencial nas vendas. Essa empresa aqui, ela fabrica e comercializa bicicletas, né? Por que ao invés de eu ter várias bicicletas com N peças diferentes, já montadas, eu não posso projetar uma bicicleta e configurá-la na hora? Então eu tenho uma bicicleta padrão, olha lá, ele lê o QR Code da bicicleta, né, ou o código que eu deixei disponibilizado ali. E baseado nessa projeção, né, na minha bicicleta, eu posso de repente fazer peças diferentes. Ah, eu quero então que esse quadro tenha um detalhe assim, 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 né? Então quero mudar uma característica do meu produto. Então eu posso configurar um produto novo sem precisar ter ele de fato físico, né? E se a gente fala que esses ambientes estão conectados de fato, né? Imaginem que desse app eu já posso criar um botão que gera um e-mail, e esse e-mail já gera uma imagem do produto que ela configurou, que já dispara para uma ordem de compra, já vai um e-mail para a engenharia, e o processo já dá continuidade a partir dali, o negócio já está fechado. Vamos olhar o mundo com essa transformação digital como se a gente fosse usuário agora. Então olha lá, eu sou o usuário, eu estou visualizando o que eu preciso fazer, feito por realidade aumentada. Então olha lá, tem que ficar ali, legal, processo de verificação de equipamento. Então ó, esse daqui, ok, ele vai pro próximo. Ó, o próximo, cadê? Aqui, ó, esse daqui que eu tenho que ver, né? Verifiquei se está tudo aqui, ok. Vamos pro próximo? Então o próximo é esse daqui, estão ali as peças, ok. Vejam que interessante, como essa questão de realidade aumentada, ela pode ajudar o procedimento, qualquer procedimento que seja, né? Seja de manutenção, seja de configuração, seja de apresentação, ou seja, monitoramento de um produto. Olha lá, esse caso aqui, ó, opa, a peça está solta, precisa da parafusadeira ali. Então eu vou pegar, vou colocar, ok, agora tá tudo certo. Certinho, ok, tá feito de repente a manutenção dentro de um item. E como um dos itens eu coloquei o checkzinho lá, o X, né? Ele fala que um dos tópicos abordados nessa questão, elas precisam ser reavaliadas ou reparadas, enfim. Então isso aqui já pode disparar de repente até notificação para os responsáveis, porque eu estou trabalhando no ambiente conectado, de fato.